A paz do Senhor, bom dia, sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa leitura bíblica diária. E aí, você tá firme, forte, como é que estão as coisas aí? E a leitura, tá fazendo direitinho? Olha lá, não desista, hein? Não desista, porque desistir é prejuízo. E há uma batalha espiritual envolvida nisso que todos os dias você vai ser tentado a não fazer. Vai dar cansaço, vai dar sono, vai dar um monte de coisa. Mas é preciso ler, é preciso se alimentar. Se você não estiver se alimentando da Bíblia, você vai estar se alimentando de qualquer coisa. E não será a Bíblia, né? Ou ser outra coisa qualquer, isso é o terrível. Nós vamos continuar a leitura hoje, gente. Vamos fazer 1 Samuel 18, 19 e 20. Continuar aí a história de Saul e uma transição já para Davi. E nós vamos ler, né? Davi acaba de derrotar o gigante filisteu, Golias. E agora vamos ver os desdobramentos dessa grande vitória que Deus dá a eles através de Davi, que já foi ungido rei, na verdade. Só não foi aclamado ainda, mas já está ungido. Hoje é dia 29 de março. Nós vamos ler Samuel 18, como eu disse, 19 e 20. Lembra de deixar o seu like, o seu joinha, de compartilhar com alguém e de deixar o Espírito Santo de Deus falar ao seu coração. E eu peço a Deus agora que o Espírito dele tenha liberdade para agir, para tocar o seu coração, para te trazer uma grande vitória nesse dia, em nome do Senhor Jesus. Vamos lá? Saul tem inveja de Davi, capítulo 18 de 1 Samuel. Depois que Davi terminou de falar com Saul, formou-se de imediato um forte laço de amizade entre ele e Jonatas, filho do rei, por causa do amor que Jonatas tinha por Davi. A partir daquele dia, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar para a casa de seu pai. Jonatas assumiu o compromisso solene com Davi, pois o amava como a si mesmo. Para selar esta aliança, Jonatas tirou seu manto e o entregou a Davi, junto com sua armadura, sua espada, seu arco e seu cinturão. Davi cumpria com êxito todas as missões que Saul o encarregava. Olha só. Então Saul lhe deu uma posição de comando no exército, o que agradou tanto ao povo como aos oficiais de Saul. Quando o exército israelita regressou vitorioso, depois que Davi matou o gigante filisteu, mulheres de todas as cidades saíram ao encontro do rei Saul, cantavam e dançavam de alegria, com tamborins e símbolos. A gente não sabe, né, ao certo que tipo de instrumento esse termo se refere, essa questão de símbolo, nós não sabemos direito. É difícil, que pode ser um instrumento daquela época, né? Que não se tem mais hoje, alguma coisa diferente. Cantava com tamborins e símbolos. Esta era a canção. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul ficou indignado com essas palavras. O que é isso? Disse ele. Atribui a Davi dezenas de milhares e a mim apenas milhares. Só falta declararem rei. Na verdade, ele já era rei diante de Deus. Daquele momento em diante, Saul começou a olhar para Davi com suspeita. No dia seguinte, um espírito maligno enviado por Deus se apoderou de Davi. E ele começou a delirar em sua casa como se fosse um louco. Davi tocava a harpa como fazia todos os dias, mas Saul tinha uma lança na mão e de repente atirou-a contra Davi com a intenção de encravá-lo na parede. Davi, porém, escapou 2 vezes. Saul tinha medo de Davi, pois o Senhor o havia abandonado e agora estava com Davi. Por fim, Saul o afastou de sua presença e o nomeou comandante de 1000 soldados
e Davi conduzia as tropas vitoriosamente nas batalhas. Davi continuou a ter êxito em tudo que fazia, pois o Senhor estava com ele. Quando Saul viu isso, teve ainda mais medo. Mas todo Israel e todo Judá amavam Davi, porque ele conduzia as tropas vitoriosamente na batalha. De certa forma também eles eram interesseiros aqui, né? Porque ele estava ganhando tudo, o pessoal amava ele, né? Mas, em todo caso, vamos lá, né? Davi se casa com a filha de Saul. Certo dia, Saul disse a Davi: estou pronto a lhe dar minha filha mais velha, Merabe, por esposa. Antes, porém, sirva-me como um guerreiro valente, lutando nas batalhas do Senhor. Pois Saul pensou: em vez de matá-lo, eu mesmo vou enviá-lo aos filisteus e eles o matarão. Davi, porém, respondeu a Saul: quem sou eu e quem é minha família em Israel, para que eu me torne genro do rei? Assim, quando chegou o tempo de Saul dar sua filha Merabe em casamento a Davi, ele a deu a Adriel, um homem de Meloá. Contudo, a outra filha de Saul, a Mical, amava Davi, e Saul ficou contente quando soube disso. É mais uma oportunidade de os filisteus matarem Davi, pensou ele. Para Davi, porém, ele disse: você tem mais uma oportunidade de se tornar meu genro. Então Saul instruiu seus servos a dizerem a Davi, em particular: o rei gosta muito de você e nós também. Por que não aceita a oferta do rei e se torna genro dele? Quando disseram isso a Davi, ele respondeu: como um homem pobre, de família humilde, terá condições de pagar um dote da filha de um rei? Então os homens de Saul contaram-lhe o que Davi disse. E Saul respondeu: digam a Davi que o único dote que eu quero são 100 prepúcios de filisteus. Ai, ai, ai. Vocês entendem essa história de prepúcio? Lembra lá da circuncisão em Israel? O que era cortado? Desejo apenas me vingar de meus inimigos. Mas Saul, na verdade, planejava que Davi fosse morto na luta. Quando os servos de Saul trouxeram essa notícia a Davi, ele aceitou a oferta de bom grado. Ei, cara corajoso! Então, antes do prazo estipulado, ele e seus homens saíram e mataram 200 filisteus. Davi cumpriu a exigência para tornar-se genro do rei, trazendo-lhe os prepúcios. Então Saul deu sua filha Mical por esposa a Davi. Quando o rei percebeu que o Senhor estava com ele e viu como sua filha Mical o amava, temeu Davi ainda mais e continuou a ser inimigo dele pelo resto de sua vida. Sempre que os comandantes dos filisteus atacavam, Davi era o mais bem-sucedido contra eles que todos os outros oficiais de Saul. Assim o nome de Davi se tornou muito famoso. Deus, na verdade, tinha um plano, em tudo isso aqui. Deus estava com Davi, o Espírito do Senhor estava sobre ele, mas não estava sobre Saul mais, havia se afastado. Saul tenta matar Davi. Saul instigou seus servos e seu filho Jonatas a matarem Davi. Mas Jonatas, por causa de seu grande afeto por Davi, contou-lhes os planos de Saul. Meu pai busca uma oportunidade de matá-lo, disse ele. Amanhã cedo você precisa encontrar um lugar para se esconder. Pedirei a meu pai que saia comigo até o campo e falarei com ele a seu respeito. Então lhe contarei tudo o que conseguir descobrir. Na manhã seguinte, Jonatas falou com seu pai sobre Davi e disse muitas coisas boas a respeito dele. O rei não deve pecar contra seu servo Davi, disse Jonatas. Ele nunca fez nada para prejudicá-lo, sempre ajudou como pôde. O Senhor se esqueceu da ocasião em que ele arriscou a vida para matar o guerreiro filisteu, e assim o Senhor deu grande vitória a Israel? Certamente o Senhor se alegrou naquela ocasião. Então por que pecar matando um homem inocente como Davi? Não há motivo algum para isso. Saul atendeu Jonatas e jurou: tão certo como o Senhor vive, não matarei Davi.
Davi não será morto. Depois Jonatas chamou Davi e contou-lhe o que havia acontecido. Em seguida levou Davi até Saul, e Davi voltou a servi-lo como antes. Houve guerra novamente, e Davi conduziu as tropas contra os filisteus. Ele os atacou e os derrotou com tamanha fúria que eles bateram em retirada. Um dia, porém, quando Saul estava sentado em casa, com uma lança na mão, outra vez o espírito maligno enviado pelo Senhor se apoderou dele, enquanto Davi tocava sua harpa. Saul atirou a lança em sua direção, mas Davi se desviou e a lança encravou na parede. Olha que doidão! Naquela mesma noite, Davi fugiu e conseguiu escapar. Mical salva a vida de Davi. Saul enviou soldados para vigiar a casa de Davi e matá-lo, quando ele saísse na manhã seguinte. Mical, porém, esposa de Davi, o alertou: se você não fugir esta noite, pela manhã estará morto. Então ela o ajudou a descer por uma janela e ele correu e escapou. Em seguida, Mical pegou um ídolo do lar, colocou-o na cama, cobriu-o com um cobertor e pôs uma almofada de pelos de cabra na cabeceira. Quando os oficiais de Saul vieram prender Davi, Mical lhes disse que ele estava doente e que não podia sair da cama. Saul, porém, enviou os oficiais de volta para prenderem Davi. Tragam-no aqui, com cama e tudo, para que eu o mate, ordenou. Mas quando chegaram para levar Davi, descobriram que na cama havia apenas um ídolo do lar, com uma almofada de pelos de cabra na cabeça. Saul perguntou a Mical: por que você me traiu e deixou meu inimigo escapar? Fui obrigado a deixá-lo fugir, respondeu Mical. Ele me ameaçou. Quis me matar se eu não o ajudasse. Assim Davi escapou e foi para Ramá, para encontrar-se com Samuel, e contou-lhe tudo o que Saul havia feito. Davi foi morar com Samuel em Naiote. Quando Saul foi informado de que Davi estava em Naiote, em Ramá, enviou oficiais para prenderem. Quando chegaram lá, viram Samuel em frente de um grupo de profetas que profetizavam. Então o Espírito de Deus se apoderou dos oficiais de Saul, e eles também começaram a profetizar. Quando Saul ouviu o que havia acontecido, enviou outros oficiais, mas eles também profetizaram. A mesma coisa aconteceu com o terceiro grupo. Por fim, o próprio Saul foi a Ramá e chegou ao grande poço no lugar chamado Seco. Onde estão Samuel e Davi? Perguntou ele. Alguém informou: estão em Naiote, em Ramá. Mas no caminho para Naiote, em Ramá, o Espírito de Deus veio até mesmo sobre Saul, e ele também profetizou até chegar a Naiote. Saul rasgou suas roupas e, despido, deitou-se no chão o dia todo e a noite toda, profetizando na presença de Samuel. Por isso seguiu-se o ditado popular: acaso Saul também é profeta? Jonatas ajuda Davi. Davi fugiu de Naiote em Ramá e se encontrou com Jonatas. O que eu fiz? Disse Davi. Qual é meu crime? Que pecado cometi contra seu pai para que ele esteja tão decidido a me matar? Isso não vai acontecer, respondeu Jonatas. Você não será morto. Ele sempre me conta tudo o que pretende fazer, até mesmo as coisas de pouca importância. Sei que meu pai não esconderia de mim algo dessa natureza. Não é assim. Então Davi fez um juramento diante de Jonatas. Seu pai, sabendo muito bem da nossa amizade, disse a si mesmo: não contarei a Jonatas. Ele ficará magoado. Mas tão certo como vive o Senhor e como você mesmo vive, eu estou apenas a um passo da morte. Jonatas perguntou: o que posso fazer para ajudá-lo? Davi respondeu: amanhã celebraremos uma festa da lua nova. Sempre me sentei como rei para comer nessa ocasião, mas amanhã me esconderei no campo e ficarei lá até o entardecer do terceiro dia.
Se seu pai perguntar onde estou, diga a ele: Davi insistiu que eu deixasse ir para casa em Belém, participar do sacrifício com toda a família dele, pois oferecem este sacrifício a cada ano. Se ele disser: está bem, então você saberá que não corro perigo. Mas se ele se enfurecer, você saberá que ele está decidido a me fazer mal. Mostre-me sua lealdade como amigo, pois assumimos um compromisso solene diante do Senhor. Se, por acaso, você acha que cometi alguma ofensa contra seu pai, mate-me você mesmo, aqui e agora. Não é necessário me entregar a seu pai. Nunca, exclamou Jonatas. Você sabe, se eu tivesse qualquer suspeita de que meu pai planeja matá-lo, avisaria você no mesmo instante. Então Davi perguntou: como saberei se seu pai ficou irado? Jonatas respondeu: venha ao campo comigo. E os dois foram juntos para lá. Então Jonatas disse a Davi: prometo diante do Senhor, o Deus de Israel, que amanhã ou no máximo depois de amanhã, a esta hora, conversarei com meu pai e avisarei você logo em seguida do que ele pensa a seu respeito. Se ele falar a seu respeito de modo favorável, informarei você. Mas se ele estiver irado e quiser matá-lo, que o Senhor me castigue severamente, se eu não vier avisar você, para que possa escapar com segurança. Que o Senhor esteja com você, como esteve com meu pai. E que você me trate com o amor leal do Senhor enquanto eu viver. Mas, se eu morrer, trate minha família com este amor leal, mesmo quando o Senhor eliminar da face da terra todos os seus inimigos. Então Jonatas assumiu um compromisso solene com Davi e sua descendência e disse: que o Senhor destrua os inimigos de Davi. E Jonatas fez Davi reafirmar seu juramento de amizade, pois Jonatas o amava como a si mesmo. Então Jonatas disse: amanhã cedo celebraremos a festa da lua nova. Darão por sua falta quando virem que seu lugar à mesa está vazio. Depois de amanhã, ao entardecer, vá ao lugar onde você se escondeu antes e espere ali junto à pedra de Ezel. Eu sairei e atirarei 3 flechas para o lado da pedra, como se atirasse num alvo. Então mandarei um ajudante trazer de volta as flechas. Se você me ouvir dizer a ele: as flechas estão desse lado, saberá tão certo como vive o Senhor que está tudo bem e não há perigo algum. Mas se eu disser a ele: vá mais à frente, as flechas estão adiante, significará que você deve partir de imediato, pois o Senhor manda ir embora. E que o Senhor nos ajude a preservar para sempre o forte laço de amizade que existe entre nós. Então Davi se escondeu no campo, e quando começou a festa da lua nova, o rei sentou-se para comer. Ocupou o seu lugar de costume, encostado à parede, com Jonatas sentado à direita dele e Abner ao seu lado. O lugar de Davi, porém, ficou vazio. Saul não disse nada sobre isso naquele dia, pois pensou: deve ter acontecido algo que deixou Davi cerimonialmente impuro. Mas quando o lugar de Davi também ficou vazio no dia seguinte, Saul perguntou a Jonatas: por que o filho de Jessé não veio para a refeição nem ontem nem hoje? Jonatas respondeu: Davi me pediu com insistência para ir a Belém. Disse: por favor, deixe-me ir, pois nossa família oferecerá um sacrifício na cidade. Meu irmão exigiu que eu estivesse presente, portanto peço que me deixe ir ver meus irmãos, por isso ele não está aqui à mesa do rei. Saul se enfureceu com Jonatas e disse: seu traidor, filho de uma prostituta, pensa que eu não sei que você quer que ele seja rei, para sua própria vergonha e vergonha de sua mãe? Enquanto esse filho de Jessé viver, você jamais será rei. Agora, vá buscá-lo para que eu o mate. Por que ele deve morrer? Perguntou Jonatas a seu pai. O que ele fez? Então Saul atirou sua lança contra Jonatas com a intenção de matá-lo. Assim,
Jonatas viu que seu pai estava mesmo decidido matar Davi. Enfurecido, Jonatas levantou-se da mesa e durante o segundo dia da festa recusou-se a comer, frustrado pelo modo como seu pai havia desonrado Davi publicamente. Na manhã seguinte, como de costume, como combinado, Jonatas foi ao campo e levou consigo um ajudante para apanhar as flechas. Disse ao ajudante: comece a correr para que eu possa encontrar as flechas quando eu atirar. O ajudante correu e Jonatas atirou uma flecha para além dele. Quando o ajudante estava quase chegando ao lugar onde a flecha havia caído, Jonatas gritou: a flecha está mais adiante! Rápido! Não fique aí parado! Então o ajudante apanhou a flecha e correu de volta para o seu senhor. O ajudante não suspeitava de nada, apenas Jonatas e Davi entenderam o sinal. Então Jonatas entregou o arco e as flechas ao ajudante e ordenou que os levasse de volta à cidade. Assim que seu ajudante foi embora, Davi saiu do seu esconderijo no lado sul da pedra de Ezel. Davi se curvou diante de Jonatas 3 vezes como o rosto em terra, e quando se beijaram e se despediram, ambos choravam, especialmente Davi. Por fim, Jonatas disse a Davi: vá em paz, pois juramos lealdade um ao outro em nome do Senhor. Que o Senhor nos ajude a preservar para sempre o forte laço de amizade entre nós e nossos descendentes. Então Davi partiu e Jonatas voltou à cidade. Que Deus possa lhe abençoar, meu irmão, minha irmã. Lembra aí de deixar o seu like, seu joinha, de convidar alguém para ler com você. Não importa se ele vai começar agora, deixa ele ler a partir daqui, pois é uma bênção ler a palavra do Senhor. Amém? Deus te abençoe e fique na paz.